Mas o fato é, tudo aquilo que nos constrói ao longo da vida, casamento, divórcio, perdas, ganhos, filhos, entendeu? Tudo isso, somado à nossa experiência de trabalho, faz com que as nossas perguntas, nossos questionamentos, que na verdade não é uma pergunta, é um prompt, né? Um direcionamento, um guia. Ele tem um comando, ele tenha que ter a nossa cultura por trás. Porque senão, você vai sair genérico. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa e estou aqui com meu grande amigo Nilson Figueiredo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Richard, muito empolgado, sempre falo mais um Revolcast aqui. E a nossa missão, né, Richard, de subir a barra da área de T&D. Exatamente. E ajudar vocês aí a cada vez escrever projetos melhores, trazer como que a gente resolve alguns desafios do mercado. Agora, quem escuta regularmente o Revolcast já tá com a barra lá em cima, né? Aquele salto olímpico já. Com certeza. Porque a barra aqui é alta. E hoje, mais alta ainda. Mais alta ainda. E é o desafio pra gente, né, Richard? Porque sempre vocês trazem aí. Aliás, assim, se tiver estudo de caso, ou se vocês souberem de projetos que vocês queiram que a gente discuta aqui, não deixa de falar com a nossa equipe. E a gente sempre, nesse desafio de trazer um ineditismo, trazer algo que a gente ainda não discutiu, e a gente conseguiu mais uma vez. Pois é, e hoje a gente continua naquela linha de trazer temas e não somente cases, né? Justamente para discutir os temas mais importantes. E, mais uma vez, cada episódio é uma aula. Então, vai ser mais um tema aqui bacana pra gente discutir. E o tema de hoje, qual que é? Nilson, o mundo mudou. E a forma de aprender também mudou. E para dificultar um pouquinho essa história, botar a pimentinha, o que precisamos aprender também mudou. Mas será que o T&D mudou? Ou continua no mindset que curso é só em sala de aula e EAD são aquelas telas com os bonequinhos? Hoje em dia temos Netflix, TikTok, ChatGPT e mil outras ferramentas que hoje já fazem parte do dia a dia dos nossos colaboradores. Mas será que isso faz parte da realidade do T&D? E por último, será que as habilidades do passado, que não são mais as mesmas de hoje, e as habilidades do futuro são totalmente desconhecidas, será que essas habilidades estão sendo trabalhadas dentro da organização, essas novas habilidades? Como navegar nesse ambiente tão desafiador? E quais são os impactos para entender? Esse é o assunto do Revolcast de hoje. E para falar desse tema, estamos com Mark Tawil, que é palestrante, mentor, treinador e o maior especialista de comunicação vivo desse planeta, do LinkedIn, segundo a Favicon. E, Mark, seja bem-vindo ao Revolcast. Muito obrigado, obrigadíssimo, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigado pela apresentação, que bom que eu estou vivo. E parabéns pelo oratório, fala bem, né? Fala bonito, não escreve só bem, fala muito bem. Aprendi com os melhores. Fiz o seu curso do Learning Fit de comunicação. Eu ia falar. E oratório. Somos Revo, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, gosto muito de vocês, me identifico muito com os valores de vocês. E parabéns pelo podcast, parabéns sobretudo pela empresa, pela transformação que vocês estão gerando. Legal. Estou muito contente de estar aqui. Obrigado por aceitar o convite. Imagina. E vamos entrar agora direto no desafio. Primeira coisa que eu falei, o mundo mudou e as habilidades, a forma de aprender são outras, as habilidades são outras. O que você tem a dizer em relação a isso? Olha, muitas coisas. A primeira delas é que não só as habilidades mudaram, mas, sobretudo, a forma como a gente gere essas habilidades. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala em skills, competências, a gente falava sempre aquilo que eu sei. Era o acúmulo de competências que me fazia diferente e criava a minha autoridade. O que se fala hoje, 2025, é que existe um fluxo de competências, skill flux. As competências vêm e vão, e elas não param em nós. Então, a aprendizagem hoje, ela é muito mais sobre como eu me adapto àquilo que eu não sei, do que sobre aquilo que eu sei. Então, o acúmulo ele é importante, mas ele não vai te dar uma autoridade de 10, 20, 30 anos. Você vai ter que se reprogramar, você vai ter que desaprender e reaprender de novo. Perfeito. E eu vejo que é um grande desafio para as pessoas de desaprender, né? Porque as nossas gerações
que são muitas. A gente tem hoje 7 gerações no mercado de trabalho. 7. 7? Isso foi pego, inclusive, de um Quais são? estudo Só pra... da DataWill. Conhece a DataWill? Não. Que é o Ibope do Tawil. Ah, tá. Uma pesquisa que eu fiz. E eu vou comprovar para vocês que são 7. Perfeito. A primeira delas é a geração silenciosa. Da Silent Segunda Guerra Generation. Mundial. Não, antes. Não, 28 antes. a 45 nascidos. Nascidos, tá? Eu tava pensando... Octo vivos e durante. nonagenários. Tá. Certo? Uhum. Fernanda Montenegro, Lula, um tal de Joe Biden, Sim. um tal de Próprio Donald Trump. É. Né? A gente está falando de pessoas que estão aí na ativa. E Um continuam rapaz ativos. que se E apro... muitas vezes na empresa estão no conselho. Muita. Tem É. um cara que se aposentou agora, tadinho, jovem, Warren Buffett, 94 anos. Você aposentou jovem. Tava aí. É. Tava aí até ontem. Ele eu acho que pode ser até antes da silenciosa. de tão velho. Pode. Octo e nonagenários. Tá. Depois, baby boomers, nascidos logo depois da Segunda Guerra Mundial, Perfeito. na faixa dos 70, Luiz Helena Trajano. Sim. Dispensa apresentações. Meu pai também, ele tá ativo até hoje. Uhum. Geração X, que é a minha, eu tenho 51 anos, vou fazer 52. Tá bem, hein, cara. Tô tentando, né? Quero chegar nessa idade assim, carinha de bebê. Aí eu tenho, depois de minha, geração Y, nascida nos anos 80, 90. É. E aí Minha repara- geração. Sou Joey, É. somos nós. Repara que essa é uma geração que começa a encurtar. Ela tem 10 anos. E por quê? Porque com os anos 80 vem a informatização, a informática. Ou seja, você não tem internet, mas você digitaliza. Você faz uma pré-internet. Uhum. Anos 90, millennials, de 90 a 2000, Uhum. já vem com internet. Já vem que tem. E aí é uma geração conectada e internacionalizada, vamos dizer assim, né? Globalizada. Uhum. 2000 a 2010, geração Z, que pega a informática, mistura com a internet e traz a mobilidade. Uhum. E questiona vários padrões. Só aí já são 6. Silenciosos, baby boomers, X, Y, millennial e Z. Tem muita gente que fala que millennial é Y. Millennial late Y, Uhum. Uhum. Tá, porque ele legal. vem nessa virada com a internet. O Y 80, 90 é informática. E aí tem uma nova geração, que é a Alfa, né? Alpha. A Alpha, ela nasce em 2010, vai até 2020, mais ou menos. Uhum. E quando a gente fala de 2010, 2020, Já tem 15 anos. 15 essa anos. geração. São o quê? Jovem aprendiz. Jovem aprendiz, atletas pra caramba e muitos youtubers e YouTubers, influenciadores. É. Nossa, Então, tô ficando veja. velho, né? 2010 já são, tem 15 são aqueles anos. que já estão na Creators Economy, né? E fazendo dinheiro. E fazendo É. dinheiro. Cedo, É muito verdade. cedo, né? Tudo isso para dizer para vocês o seguinte. Essa é uma das nuances da aprendizagem. E quando a gente fala nessa mistura geracional, a gente está falando de as competências para lidar com essas gerações, para persuadir essas gerações a comprarem. A gente está dialogando com essas gerações de maneira diferente, ou seja, a gente precisa comunicar. Aliás, eu vou deixar aqui uma dica, Uhum. uma sugestão de curso para a Revo, como comunicar com 7 gerações do ambiente de trabalho. Pô, vamos gravar. Vamos gravar, posso, Vamos. me comprometo Gostei, a fazer. aqui já, Tá ótimo, já já. teve um compromisso Me público. Ele comprometo mesmo a- jogou a ideia, a gente É. já comprou. Porque é uma dor. Se você É. parar para pensar que uma pessoa mais velha não gosta É. de emoji, não É. gosta de Reels, não entende meme, É. e a pessoa mais nova não gosta de áudio e não escreve por e-mail, É. você tem uma Você dissonância tem um ali. choque. E é o que acontece. A gente tem inúmeros problemas nas empresas. A gente tem a questão racial, a gente tem a questão da misoginia, a gente tem a questão de gênero e as populações LGBTQ, E a E a mais. mais. não, PN+. É Enfim, diferente. que é uma outra questão. Então veja quantas camadas, pessoas com deficiência, mas uma Saúde mental. saúde, outro. mas em termos de vamos dizer, de bolha, vamos dizer assim, que a gente precisa trabalhar, letramentos. E tem um letramento que não se fala, que é o geracional. E o geracional ele tem vários problemas, porque quando você traz, por exemplo, uma tecnologia para a empresa, a pessoa mais nova ela já pega, toma para si. E a mais velha não foi letrada para isso. Quando você tem uma questão de comunicação, a pessoa não foi letrada para isso. Por quê? Porque ela entende que o jovem é muito jovem, não sabe. O mais jovem acha o velho lento, que é meu caso, o velho. Então você não tem. Tanto que você vai ter iniciativas como a BMW fez na Alemanha, de juntar no chão de fábrica uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, em duplas, para que elas possam trocar. E chamava aprendizagem mútua. E é um programa que virou um programa BMW. Imagina, a BMW tem 100 mil funcionários, fatura 100 bilhões, Uhum. está aí há 100 anos. Uhum. Então você tem técnicos alemães de muito conhecimento
que tinham dificuldade de passar isso para o mais jovem. Mas quando você faz essa junção, quando você promove esse espaço de, vamos chamar assim, de uma segurança psicológica para serem quem são, eles começam a dialogar. E desse diálogo, então, nasce a aprendizagem. Então veja quantas coisas a gente precisa aprender. Legal, hein? Fora todos os fatores externos. A gente tem problemas com guerra, a gente tem refúgio, a gente tem violência, a gente tem uma epidemia da solidão, podemos falar disso daqui a pouco, a gente tem crise climática, muitas mudanças. Então, tudo isso impacta as nossas empresas e impacta a maneira de aprender. Então, na minha visão, as empresas precisam ser escola também. E somado a isso, as novas habilidades. Né? Eu tenho uma filha de 10 e uma de 5. A de 10 entra no mercado de trabalho em 2035, a de 5 entra em 2040. E elas vão ficar no mercado de trabalho até 2100. Vão. Então, o que eu faço para as minhas filhas serem ativas em 2100? Esse é o desafio com o pai. Qual vai ser a habilidade que em 2080 vai contar? Exatamente. Né? Primeiro, é interessante você falar isso. No começo do ano eu estava no SXSW. E eu assisti uma palestra do Peter Attia, que é o autor de Outlive, um livro que revolucionou. E ele fala que nós, mais velhos, adultos, e principalmente os idosos, não se preparam para a última década de vida. Uhum. Ou seja, se abandona. Para de andar, para de comer, para de visitar, para de dialogar, abandona a saúde social, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Conversar olho no olho, energia presencial, e se deixam levar. E ele fala que a longevidade também é uma habilidade. Aprender a ser longevo. Longevo não quer dizer velho. Uhum. Não quer dizer viver mais. Uhum. Porque viver mais e viver caquético é ruim. É. Então você vai ter que aprender. Viver mais com qualidade. Fala né? muito lifespan, não health span. É isso. Não é só aumentar o número de anos, Não. é melhorar a qualidade Porque de vida. você vai ter inúmeros exemplos de pessoas que se isolaram ao longo da vida, que não exercitaram isso, que vão terminar sozinhas. E uma epidemia de solidão, como a gente vive hoje, já vou chegar na sua filha, é uma epidemia que te faz morrer mais cedo. Você tem fatores que são piores que a obesidade. Uma pessoa muito sozinha, muito triste, ela tem probabilidade de cair em golpe. Ela tem probabilidade de ficar mais deprimida, de ter mais esquecimento. Então, isso é muito sério. Então, longevidade é um pilar importante, desde que haja saudabilidade. E aí, falando dos nossos filhos, tem mais ou menos a mesma idade, eles vão viver 110, 120, 130 anos, talvez, e vão ter 100 anos de carreira. Uhum. E aí Sim. eu acho que vem muito a história de não é o que eu sei, porque amanhã vai chegar alguém com uma IA ou uma pessoa muito mais antenada que eu e vai levar isso embora. É como eu me adapto àquilo que eu não sei. Que é o que a gente está vivendo nos últimos 2 anos e meio com o ChatGPT. Sim. Se você parar para ver a revolução, a revo, com 2 vezes, que o ChatGPT trouxe, e ele não tem 3 anos de vida, que as pessoas estão se consultando hoje para o ChatGPT, até como psicanalista. Verdade. Sim. Né? Como médico. Como médico, lendo bula e analisando o contrato, fora todas as coisas de trabalho, que a impressão que dá quando você olha para alguém que usa o ChatGPT, como a gente usa aqui, a gente é heavy user, certo? Sim. 24 horas por dia. Qual a impressão que você tem de alguém que nunca mexeu no ChatGPT? Que essa pessoa está quanto tempo distante de você? É bastante. Anos-luz, cara. Eu ia falar exatamente essa 3 gerações para trás. 3 gerações para trás. Agora, você imagina o ChatGPT, e eu fiz um teste com ele dias atrás, tá até no meu Instagram, fiz uma pergunta, quanto que ele tinha de QI? Aí ele, não quero falar, não sou uma pessoa. Eu falei, não, digamos que você é uma pessoa. Você faz de conta? Faz de conta. Ele falou 155. 155. A gente tem 100, dá 110. Nós 3 aqui. Elon Musk, esses caras muito geniais, devem ter 130. ChatGPT 155. Então, as máquinas já têm as respostas. O que sobra pra gente... O que você sabe já não... Exato, é uma inteligência mais radical, a questão da empatia, a questão da malícia, que também talvez não dure muito, tá? Talvez não dure muito. Mas, enquanto a gente tá aqui lutando, o trabalho não existe mais homem sem máquina e não existe mais máquina sem homem. Pelo menos por enquanto. Sim. E uma coisa que eu vejo que o ChatGPT, a gente já entrou nesse tema, ele não tem é experiência. Então, a experiência que o ser humano traz, né, a experiência até de saber o que perguntar, como você mexeu o prompt e tal, isso é o que vai ser o diferencial do ser humano e não o conteúdo, porque o conteúdo o ChatGPT vai trazer. Eu te diria que existem, além da experiência de vida, e as experiências que a gente viveu, eu te diria que tem mais algumas coisas. Tem um livro do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo maravilhoso, que mora em Paris.
brasileiro, fez muita guerra, muitas migrações, está na faixa de uns 70 e poucos anos ou mais. Ele diz o seguinte, eu não fotografo com a minha câmera, eu fotografo com toda a minha cultura. E eu acho que aí é o ponto. Então, experiência, você pode chamar também de repertório, você pode chamar de cultura, você pode chamar de visão de mundo, mas o fato é, tudo aquilo que nos constrói ao longo da vida, casamento, divórcio, perdas, ganhos, filhos, entendeu? Tudo isso, somado à nossa experiência de trabalho, faz com que as nossas perguntas, nossos questionamentos, que na verdade não é uma pergunta, é um prompt, né? Um direcionamento, um guia, ele tem um comando, ele tenha que ter a nossa cultura por trás. Porque senão você vai sair genérico, como já está acontecendo com CEOs que estão falando na imprensa algo que o outro falou exatamente igual. E por quê? Porque o assessor preguiçoso, em vez de fazer um prompt direito, ele pergunta, o que é sustentabilidade para você? E aí o gestor vai lá e fala, ele recorta e cola, e aí o ChatGPT oferece as mesmas respostas para todos. Acaba tendo quase que uma padronização incentivada pela IA. Que está emburrecendo a internet como um todo. Porque já tem estudos que mostram isso, né? Os bons textos e a boa qualidade de profundidade, de visão, essa massificação genérica do padrão de texto e do padrão de resposta já está empobrecendo. Porque a internet muitas vezes se alimenta dela mesma, concorda? O próprio ChatGPT, né? Então, e aí à medida que todo mundo usa textos que ele criou para... lógico, ele escreve mais ou menos igual, retroalimenta, e aí com o tempo, a qualidade como um todo, você vai ver muita gente fazendo artigo em muito lugar importante, tá? Tô falando de portais importantes, revistas importantes, que é nítido. Se você usa o ChatGPT, que é nítido que a pessoa bebeu daquela fonte. Eu uso para tudo, mas eu reescrevo. Eu coloco. Você usa a sua experiência, seu conhecimento para fazer os prompts certos. Mas eu sou jornalista na essência e comunicador. Você faz isso para um médico, ele vai ter mais dificuldade. Eu escrevo muito LinkedIn e tudo mais. Mas eu vi aqui, tudo que você escreveu aqui agora foi na minha frente, orgânico, psicografado, esse Chico Xavier. Esse sim. Então você tem o teu texto. Só que eu quero dizer assim, eu uso um ChatGPT muito mais para revisar, para eu questionar, para eu trazer ideias e tal, mas criar ideias, né? Criar ideias, mas a linha mestre é minha, sua, porque senão mas eu vou te falar, mesmo com a linha mestra, ele acaba trazendo coisas que são muito, muito assim, brutalmente agregadoras. Por isso que eu não consigo hoje ficar sem. Não Porém, eu também vejo que se alguém usasse o mesmo, o ChatGPT todo mundo pode usar. As pessoas não conseguem fazer um texto que vai engajar tanto o LinkedIn quanto eu. E eu estou usando o ChatGPT. Eu sou prova, tá? Porque eu vi teus números agora, eu fiquei de cara. O cara tem 118 milhões de visualizações. Isso porque caiu um pouco. O LinkedIn do Richard é absurdo, absurdo de engajamento. Mas o que eu quero dizer com isso, a mesma ferramenta está disponível para todo mundo. Por isso que eu acho também que existe essa questão do fluxo de competências. A gente tem pela primeira vez, está todo mundo na mesma tempestade. Mesmo que não esteja no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. E aí você vai pegar filhos do Nilson, filhos do Richard, filhos do Mark, que se tiver 10% a mais de malícia do que nós três aqui, constrói uma nova Revo amanhã. Claro que eu estou teorizando, mas estou dizendo o seguinte, essa é uma oportunidade que não tinha lá atrás. Não existia de um menino ou uma menina do interior do Piauí fazer um trabalho tão importante quanto alguém que está no Wyoming, ou na Indonésia, ou na Argentina. Por quê? Porque a globalização trazida pela internet, a quantidade de cursos gratuitos que você tem. Acabou democratizando esse acesso, É absurdo. Inglês. Cara, outro dia eu tenho um filho de um amigo meu, ele falou assim, o Cláudio, ele falou assim, cara, outro dia meu filho veio com umas palavras estranhas. Ele falou, por quê? Ele falou, porque ele assiste Peppa em russo. Ele tá assistindo Peppa em russo. E ele veio com umas palavrinhas em russo. É muito louco, né? Tem crianças autistas também. Algumas crianças autistas, elas aprendem só em outro idioma. E aí teve uma mãe, isso é um off-topic, né? Aí teve uma mãe que está no colégio dos meus filhos, que tem uma criança com essa característica, né? Com essa, como é que eu posso falar? Individualidade do autismo. E ela veio falar comigo isso. Ela falou, eu já vi crianças de filho de 2 pernambucanos, super simples, que só fala inglês com eles. Eles não entendem o próprio filho. Por quê? Porque a criança, ela vai no YouTube, ela se alfabetiza em inglês, ela entende outros idiomas.
E outra, com a questão do hiperfoco, imagina, a criança só entende inglês, ela quer tudo em inglês. Né? E isso vai muito tempo que a gente está trazendo aqui de novas formas de aprender. Porque Eu tem adoro empresa isso. que acha que a aprendizagem só acontece em sala de aula. Não, e outra, a gente precisa sair daquele modo telecurso segundo Sim. grau, né, de 30 anos atrás ou 40. A gente precisa entender que forma é tão importante quanto conteúdo. E um exemplo disso é o TikTok. A gente fala isso é mesmo? Olha que eu nem vi, hein? Nem vi. Vamos ser sócios? Eu nem vi isso aí. Não, eu mas... super compactou com o que você tá porque, trazendo. cara, se você viu o TikTok não é uma rede social. TikTok é uma plataforma de entretenimento. E a nova resenha de restaurante tá no TikTok. Por quê? Porque é uma resenha viva. O cara tá colocando molho, review. Você tem que provar isso, depois eu pedi esse, e aí foi fantástico. Então as pessoas vão procurar hoje em dia. Buscador é no TikTok. E muito não mais Google. Eficiente que o Google, né? Porque é uma questão mais de infotenimento. Né? E hoje em dia, eu reduzi absurdamente pesquisa no Google por causa do ChatGPT. Eu pergunto direto para ele. Eu não estou mais buscando eu nem tanto. O que eu faço no ChatGPT algumas vezes agora é um pouco de roteiro e algumas dúvidas meio estranhas. Então, por exemplo, eu vou palestrar na Paraíba. Isso é verdade, tá? Sim. E no dia seguinte eu preciso estar em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu comecei a procurar Google Flight, não encontrava nada. Eu falei, olha, estou na Paraíba no dia tal, e no dia seguinte precisa tal hora, preciso de um roteiro. Para onde que eu vou? Ele, você vai ter que ir até Brasília, porque os voos saem de lá. Ele te fez o hub ali para você isso. poder... Então, isso é uma das inteligências. Tem 2.000. Se você parar para imaginar... Olha que curioso, deixa eu trazer uma provocação, porque eu acho que é super importante nesse contexto que você está trazendo da tua pergunta, tá? Olha que interessante, porque a gente fala que a inteligência artificial está resolvendo, está dando toda essa produtividade, mas eu pegando a tua palavra, a malícia, você teve a sacada de fazer uma pergunta de uma determinada forma e usar o ChatGPT para chegar na solução. Onde que eu quero chegar? A gente, na nossa formação tradicional, na educação tradicional... Daquela educação do século XIX. Do século XIX, que foi no século XX, mas ainda assim com características bem tradicionais, época Revolução Industrial, onde eu tinha que sempre acertar a resposta. Exato. Eu era avaliado pela minha qualidade de responder perguntas, né? Sim. Se eu resolvia ou não, né, os problemas lá numa prova. E hoje a gente vê a quebra do paradigma, já não é mais responder. Responder, o ChatGPT responde. Mas é como fazer essa pergunta. Né? E aí sobre a pergunta que a resposta. É muito mais sobre a arte de fazer a pergunta, como chegar. E aí a gente fala muito da questão geracional, também colocando os dois contextos aqui que você trouxe. A chance agora das gerações mais seniors, vamos colocar assim, darem um banho nas mais novas, justamente por ter o repertório, saber fazer a pergunta e saber fazer o direcionamento correto para uma IA. Né? E aí eu queria ver que sim, faz sentido isso, porque assim, os mais novos têm energia, já estão criando conteúdo, eles se dão melhor com a tecnologia, mas será que eles sabem fazer essa qualidade do prompt, de direcionar? Não. Mas a minha resposta é a seguinte, ao mesmo tempo, quem está consumindo está realmente esperando algo magnífico? Também não. Dias atrás, saiu uma pesquisa de um instituto que fala de analfabetismo, Fundação Alberto Marinho. E eles estavam mostrando que 1/3 dos brasileiros é analfabeto funcional. O que é isso? Uma pessoa que sabe tirar uma selfie, mas não sabe tirar uma conclusão. Uma pessoa que tem diploma, mas não sabe ler o próprio diploma. Não sabe ler uma bula de remédio. Não sabe interpretar um texto. Então eu te pergunto, por melhor que saia o prompt, por mais profundo que seja e denso o meu trabalho, eu não vou ter do outro lado, talvez, alguém que consuma e que tenha essa capacidade interpretativa de dizer, nossa, que profundo, que legal. Talvez a pessoa nem entenda. Talvez eu olhe e fale, putz, e nós aqui, nós três, como criadores de conteúdo, a gente sabe disso. Quanto mais denso você for, quanto mais profundo... Menos acessível você vai muito ser. Né? Menos. Você vai falar para 0,5% que vão te entender. Não vão entender ironia, não vão entender malícia. Nossa, você deve passar por isso todo dia. Não, eu até brinco com o Richard, falo, né, super engajado lá o perfil dele, mas tem gente que... Você lê alguns comentários e fala, cara, parece que ele nem leu, ele não entendeu. Ele não entendeu... Vou te dar um exemplo. A perspectiva ali do post. Ou não leu inteiro. Ou não leu inteiro. Você tem que dizer, é bem comum agora na rede social, falar assim, contém ironia. Você tem que dizer. Você tem que explicar. Você tem que deixar explícito. Eu tô falando isso, mas viu? Eu estou sendo irônico, viu? Eu fiz um post agora, domingo passado. Eu fiz um post domingo passado sobre a Lady Gaga e o Eduardo Paes.
Eu vi esse Você post. viu? Eu vi. O Eduardo Paes comentou o post ontem. Eu achei muito Você bem. gostou? Gostei. O Eduardo Paes comentou. O Eduardo Paes, Chegou para quem nele. não saiba, é prefeito do Rio e que vai ser futuro governador. E o comentário era o seguinte, entre Lady Gaga e Madonna, quem venceu foi Eduardo Paes. Porque no final é uma estratégia que ele está criando ali, Rio to See, o Web Summit Rio, o Web Summit super, criatividade, super Rio Innovation Week, Rock in Rio, Maratona do Rio, ou seja, ele está criando toda uma história para que o Rio, que não tem mais indústria, né, e está com muita dificuldade em muita coisa, possa sair do buraco, entre muitas aspas, também sendo um palco internacional e tal. Falei só sobre isso. Falar assim, eu que moro no Rio, está acontecendo. Eu nunca vi o Rio, obviamente, com todos os desafios e tudo mais, tá bem o Rio. Autoestima do carioca, foi isso que eu escrevi. Pra quê? Quanto você levou, o petista, nananã, o Bolsonaro, nananã. Nem então, assim, sabe que partido... sabe, nem assim, mas não é que... você levou quanto pra fazer isso? Eu levei. Assim, cara, é bizarro. Então as pessoas têm uma interpretação que é delas. E elas não estão aí para debater. Elas estão ali para vomitar. Então, sabendo disso... Quando eu li esse post, eu falei, que reflexão boa, que reflexão profunda, que sabe, uma coisa mais original. Mas e não sair do mesmo. Mas é o que a gente está justamente... Você teve essa, vamos dizer assim, a paciência e a capacidade de fazer essa leitura, né? Eu só não comentei para não ser xingado. Não, o cara ia falar assim, Richard, aquele cara do home office, olha ele aqui. Agora, voltando um pouco na parte de aprendizagem, que é um pouco o nosso tema, eu vejo assim, pegando a aprendizagem do passado, vamos botar 10 anos atrás, para a gente só falar de século passado, 10 anos atrás. Você pode falar 5, tá? É que 5 anos já estava na pandemia, vamos botar 6. 6. Antes da pandemia. 2019, começo de 19. Aquele mundo pré-pandemia, você lembra que existia um negócio desse? Antes do novo normal. Se eu quisesse aprender Excel, eu tinha que me inscrever numa escola de Excel, tinha que fazer uma aula presencial de 3 horas, terça e quinta-feira, dentro de um laboratório. Isso. Essa era a forma de aprender Excel. Talvez um curso online. Não, é por isso que eu falei 10 anos atrás. Tá bom, vamos botar 10 anos. Por isso que eu botei 10 anos atrás. Essa era a forma de você aprender Excel 10 anos atrás. Sim. Eu lembro que eu fiz um curso de Photoshop assim. Talvez 2010. Eu fiz um curso de programação da Microsoft assim em 2009. Indo para a sala de aula. Era assim. Laboratório. Sabe? E eu sou geração millennial e tal, mas é que não tinha opção. Hoje em dia... Não, peraí, geração Y. Tá certo. Ele já tá se colocando no leite geração. É que eu sou leite. Gostei, não. Meados eu nem deixar passar, né? Que eu vou te falar, tá? Perde o sócio, mas não deixa passar essa. Não, e outra, em 2030, Millennial vai ter 40 anos. Também não se iludam, tá? Mas se você pega hoje, isso é inconcebível. Não é que você consegue falar, vou achar... Não existe mais esse curso. Essa empresa que fazia curso dentro do Excel, de sala de aula, morreu. Sim. Hoje em dia, até um parceiro nosso da Revo, a hashtag que está bombando de vender curso de Excel online. Sim. Então, não é somente que... É que o modelo antigo está morrendo. Mas aí teve um cara que eu conheci em 2018, chamado Richard Uchoa, que na época você trouxe uma coisa, e eu te falei que era genial, que eram as séries, as webséries, em 2018, quase 10 anos atrás. Então acho que o trabalho de vocês, o meu trabalho, de qualquer pessoa que produz alguma coisa, é olhar por cima do muro e falar qual é o formato. Né? Você tem hoje microlearning, você tem hoje podcast, que é o que a gente está fazendo aqui. Você não aprende mais só no livro. Aliás, o livro é o que você menos aprende, porque ele é tão estático, que é um conhecimento muito profundo. E engraçado, até estou ouvindo muito audiobook por causa disso, porque para o livro eu preciso sentar, tem que ter o livro físico na minha frente. Ou se eu viajei e esqueci, ele ficou. Na academia eu não consigo, e eu tenho que sentar e abrir para ler. Então, às vezes, assim, eu tô aqui... E você com uma filha de 4 meses. Eu vim para São Paulo de carro, estou ouvindo audiobook, né? Ou podcast. Igual ele falou, na academia, você consegue estar consumindo esses conteúdos enquanto você está fazendo outras tarefas. Né? E veja, antigamente se falava que o celular era a segunda tela. Hoje o celular é a primeira tela. Perfeito. Você vai no cinema com o celular aberto. Que era uma coisa inimaginável. Você vê Netflix em casa com o celular aberto. Você vê primeiro o celular e a Netflix está no fundo. Não é que você está na Netflix, você dá uma olhada na pipoca. Não, é o celular aberto. Você comenta Big Brother, futebol.
Casé TV, não tem mais como você se dissociar. O que é muito legal, entre aspas, por um lado, e muito perigoso por outro. Porque também a atenção ela é roubada. É impossível você se concentrar num livro como você se concentraria lendo no papel, talvez no Kindle, fazendo bíceps. Não tem como. E é engraçado que a gente até fez esse podcast aqui, a gente sempre fala que cada episódio é uma aula. É uma aula de pós-graduação que muitas vezes as instituições mais renomadas não têm essa experiência que a gente está trazendo tão ao vivo, porque a gente está trazendo pessoa que está fazendo e não quem está escrevendo as teorias. Por isso que eu acho que essa aprendizagem que a gente viveu das crianças, que ainda tem até hoje com os nossos filhos. É o tradicional. O tradicional. Depois você tem uma faculdade, tem tanta faculdade caça-níquel que vai te colocar gente que não é preparada. É problemático, muito problemático, que é o resultado que a gente está vendo dos analfabetos funcionais. Perfeito. É claro que nem toda criança pôde ir para a escola, a gente está num país muito desigual, muito racista, muito difícil. Mas, mesmo tendo esses problemas, quem está indo também não está desfrutando como deveria. O modelo educacional básico é muito fraco no mundo inteiro, mas mesmo assim o Brasil está atrás. Então a gente não está competindo mais com a Argentina ou com o México. Por conta da globalização, a gente está competindo com a China. E esses caras estão produzindo cientistas e não pedagogos. E você fala isso assim, no campo da empregabilidade, a Revo, por exemplo, eu sempre falo, nosso concorrente não é a empresa A, B ou C de educação corporativa. Muitas vezes a gente está concorrendo com Itaú, com Nubank, tal. Por quê? Não é pelo cliente, é pelo talento. Sim. Porque o cara do Itaú, vou dar um exemplo, ele pode, o funcionário, né? Eu quero trabalhar em casa ou na empresa, né? O Itaú, por acaso, o modelo é flexível. Mas se não oferecesse, ele fala, eu vou deixar de ir para uma grande empresa tradicional para ir para uma startup que vai me dar essa flexibilidade, me dar outras coisas. E aí o Itaú, que antes achava que só brigava com o Bradesco, está brigando com outras empresas. Por isso, a questão geracional de novo. Isso é uma coisa muito geracional. Né? Os jovens trouxeram essas questões das dores invisíveis. Burnout, depressão, ansiedade, coisas que nem se falava. Saúde emocional, né? Saúde emocional. E quando eles trazem isso, eles também te dizem o seguinte, eu não vou trabalhar numa empresa tóxica. Não vou trabalhar. Prefiro trabalhar numa startup sem nome, mas vai me dar qualidade de vida, do que num escritório de advocacia gigantesco e que vai tirar minha paz e minha saúde. Moedor de carne. Moedor de carne, né? Moedor de carne. Então, hoje em dia não tem mais o que na minha época já tinha, e nossos pais mais ainda, que é essa visão de eu vou me aposentar aqui, eu vou ficar 5 anos aqui, 7 anos aqui. Você pode até ficar, mas a empresa tem que ser uma mãe para você. Se ela não for, em algum momento você vai entender o seguinte, olha, ela vai me descartar na primeira, então eu vou sair antes. Isso tem tudo a ver com o futuro do trabalho. Eu te diria que é o presente do trabalho. É verdade. Porque, na verdade, se você falar futuro do trabalho, que era uma conversa muito anos 2000, né, embora eu fale muito do futuro do trabalho, hoje é o presente do trabalho. O que tem mais futuro do que a gente está vivendo? Você consegue imaginar um futuro a menos que venham, de novo, drones que vão trazer comida e carro, como já tem, né? Carro sem motorista e tal. Mas tirando isso... Que a Embraer está fazendo. Que a Embraer está fazendo. Então, tirando isso, que é muito futurista, o iPhone é o mesmo desde 2007. Ele muda um botão, tira uma coisa, mas é isso. É touch, não vai revolucionar o preço do dólar. Acho que teve umas questões muito prementes na virada da pandemia, que é a nossa saída para o digital, isso sim. Mas tirando isso, o que é tão inovador assim? A parte de IA que veio com mais força. Tudo bem, que veio com mais força. Mas assim, será que tem tantas revoluções para acontecer nos próximos 10 anos? Então o trabalho é de atualização, de adaptabilidade o tempo todo, de enxergar aquilo que não está sendo enxergado, tanto como empresa, como pessoa. E aí qual que é o impacto disso no futuro do trabalho ou no presente do trabalho? É a gente viver no fluxo de competências. Eu vou repetir aqui. Como eu me adapto àquilo que eu não sei, em vez de ficar acumulando aquilo que eu sei e dizer, não, eu sou uma autoridade. Você pensou se eu me vendesse como autoridade em comunicação, com as mesmas competências, conversas e exemplos que eu tinha 5 anos atrás? Foi ontem. 5 anos atrás foi ontem. 2020 foi ontem. Ontem. Então, veja. Você fala isso, uma coisa curiosa. Eu fiz a besteira alguns anos atrás. Foi logo antes, foi 2019. Fiz a besteira de fazer um MBA. Tá? Não acho besteira, eu fiz. Não, eu vou te falar por que foi besteira. Na melhor instituição do Brasil,
tá? Mais caro o MBA, metade no Brasil, metade em Portugal, que eu fiz o MBA. Então, caríssimo. Beleza, aí eu entro na sala de aula, o case, isso em 2019, ele acabou em 2022. O case mais atual que o professor trouxe era de 1998. Ah, não. Era Jack Welch, né? Ah, não. Eu lembro que ele... Esse mundo não existia mais, né? A gente foi falar de matemática não, como ler um balanço da empresa. E o case era de 1994. Imagina. Comparando 94 a 95. Quando eu lembro que ele estava falando de mundo VUCA como uma grande novidade. Assim, a quantidade de coisas... Mas é um problema do professor, concorda? Não, foram todos os professores. Todas as aulas. O que eu acredito, Mark, é que assim, o que se está virando livro, o mundo está tão dinâmico, mas se está virando MBA, se está virando até estruturar um MBA, concordo, e dar vida para ele dar no MBA, aquilo lá hoje já é velho. Já é velho, já Por isso que velho. Perguntaram para o Ian Beecraft, que é um futurista, sócio da Michelle Schneider aqui no Brasil. Perguntaram para ele que fala muito de Skill Flux, como é que você começaria um currículo? O cara falou, o cara é o cara do Skill Flux. Aí ele falou, olha, eu começaria pelas habilidades básicas. Comunicação, pensamento crítico e tal. E por quê? Perene, né? Isso é perene. Isso não vai morrer. Né? Isso é uma boa dica para quem está ouvindo. Para quem está montando currículo, trilha, claro, e tudo mais. Não só currículo, quem está montando sua própria vida. Porque essas habilidades, se você parar para pensar, estamos em 2025. 22, 23, qual era o boom? Metaverso. Óculos. Cara, morreu. Realidade virtual, metaverso. A IA não vai morrer? Não. E só tem 2 anos isso aí, essa modinha. 2 anos? Então, a IA vai morrer? Não. Mas ela também talvez se transforme. Amanhã, se alguém vier com papo de holografia e a IA ficar em segundo plano, holografia. E depois vai mudar para Revolution. Então, a nomenclatura que se dá, ela pode ser trabalhada como adaptabilidade, ela pode como atualização, como um futuro do presente, vamos chamar assim, que são as questões que estão acontecendo no agora. Não adianta eu ficar teorizando sobre o futuro e não mudar a vida das pessoas agora. E também não adianta eu prometer alguma coisa para alguém que vai ficar velho amanhã, porque eu não sei. Sim. Você está falando do seu curso, eu vou te contar o meu. Eu quase fiz uma pós-graduação numa instituição muito famosa aqui, muito famosa, de redes sociais. O ano era 2017. Você já pensou? Cara, não tinha nem Instagram direito, era o Facebook que mandava. Você já pensou hoje no mundo de TikTok, de, LinkedIn como tá, de 1001 redes? Ele é jogado o teu curso fora. Cara, e era uma pós-graduação. E hoje em dia, se você quer aprender sobre redes sociais, o que você vai fazer? Entrar no Instagram e comprar um curso de um influenciador. Claro. E ele tá lançando curso a cada 3 meses, pegando as técnicas que ele tá atualizando e tal. E que vai ficar velho no final do ano. Que fica velho no final do ano. É o que a gente fala. Quando já tá no livro, porque já tá quando velho. Já virou curso, já virou livro. Não fala isso que ano que vem vou lançar meu livro. Não, então, só que a grande questão... Mas livro sobre... A gente tá falando ferramentas ou tendências que morrem. Se você vai num livro, que nem você fala, sobre fundamentos, o fundamento... É isso. O que é perene, né? Então, tanto que a gente até tá trazendo sempre o recorte das habilidades do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial. É isso. O que aparece lá? Curiosidade. E o primeiro, pensamento lifelong crítico. Learning, pensamento crítico, pensamento analítico. E você sabe que é engraçado você falar isso, porque as redes, neste momento, estão priorizando conteúdos densos. Carrosséis, vídeos mais longos, vídeos com mais densidade, né, mais apuração, e menos a pessoa dançando ali, tá entregando menos meme. Por quê? Porque eu acho que o mundo ele tá tão caótico do ponto de vista de ser raso, que alguém que aparece com 10% a mais, o pessoal, opa, deixa eu valorizar aqui, o pessoal vai reter. Interessante. Agora, tudo isso aí para a gente estar nesse contexto de aprendizagem. Sim. Não é? Falamos muito como as formas de aprender estão mudando. Sim. Então, a gente ficar olhando o exemplo que eu dei aqui do MBA do passado, do Excel do passado, da forma de... Não é menosprezando isso, porque MBA, formação, faz parte da nossa vida. Só que não dá para contar apenas com isso. Sim. Né? Você tem que trazer essas coisas mais rápidas, mais dinâmicas, conteúdos. Né? Eu lembro uma coisa que na pandemia, antes da pandemia, você tinha 2 modelos de ensino, presencial ou online. Só que online era só gravado. Com a pandemia surgiu o online ao vivo. Não é que não existia, mas virou moda e ganhou síncrono. As lives foram... Então agora quando se fala online, você tem que perguntar, é síncrono ou assíncrono? Sim. Então essas inovações
são importantes para trazer dentro de um currículo de uma universidade corporativa ou dentro das práticas que as empresas trazem Sim. para ensinar para os seus funcionários. Sim. Cada vez mais a gente vai entender que não existe mais um tipo de formato. Porque a gente viveu muito tempo na era da personalização, que é o criar um formato. Primeiro a gente viveu numa era do tamanho único, que é a pior que tem, né? Depois a gente viveu na personalização, que é o quê? Eu criar uma espécie de um modelo ideal para mais pessoas, para uma bolha, ir lá e personalizar e mandar. Agora a gente está na era da pessoalização, da individualização do ser humano, o indivíduo por si só. O Nilson, o Richard, a Stephanie, enfim, você tem questões muito ali pontuais para aquelas pessoas. E a IA consegue fazer isso. Sabendo disso, a gente vai começar, finalmente, a tratar o outro como ele quer ser tratado, e não como você quer tratá-lo. Ele vai te dizer, olha, eu quero vir por aqui, eu quero vir por lá, eu entendo que isso aqui é importante para mim, mas eu não me identifico com a pessoa do lado, só porque ela trabalha na mesma baia ou na mesma empresa. Isso acontece muito, né? Você vê mulheres, por exemplo, que têm uma imensa dificuldade de entrar numa roda de conversa com homens, primeiro que eles não deixam elas falarem, eles cortam. E depois porque é um outro berço, é uma outra história, é uma outra visão de mundo, uma outra sensibilidade. Então não é porque você é colega de trabalho de alguém que você tem que receber o mesmo tratamento. Cada um recebe o tratamento que acha que deveria receber. E nessa era tudo faz mais sentido. Quando a gente fala um pouco do futuro, você falou um pouco dessa personalização, qual é a nossa visão e quais são as tecnologias que aqui na Revo a gente está desenvolvendo? É muito personalizar a aprendizagem baseado nas competências que aquele cargo, aquela pessoa precisa. Sim. É bem indivíduo mesmo. É bem individual. Então a gente está hoje desenvolvendo com IA todo o modelo de competências que eu consigo elencar. O cargo da pessoa é analista financeiro. E aí o sistema já vai falar, tá bom, para esse cargo a pessoa precisa aprender isso. Entendi. E aí você vai ter uma trilha pronta baseado no cargo da pessoa. Demais. E além disso, ela pode falar quais são os interesses dela. É isso. Então além do que a minha trilha precisa, eu tenho interesse em tal assunto. E aí o sistema vai automaticamente trazer com IA, fazer esse match. Deixa eu te complementar aí, porque o que o Mark está trazendo, a gente super concorda com você. Como é que a gente está aplicando com tudo isso que o Richard trouxe no mundo de aprendizagem, né? Uma metodologia que fala, no inglês eles falam pull instead of push, né? Que é deixa o indivíduo puxar o que ele quer saber mais, ao invés de você empurrar conteúdo nele. Né? Essa é a tradução, que é bem o que o Richard trouxe. Então imagina o seguinte, eu percebo, a inteligência artificial percebe, você já tem essa competência no nível 5, né? Você quer chegar no nível 7. Aí eu vou levando ele para alguns conteúdos aqui. Aí eu falo para ele, viu? Aparentemente você, por tudo que eu percebi aqui, você já é nível 7. Parabéns. Você quer ver mais? Você quer continuar nessa trajetória? Ou você quer ver outro assunto? E aí eu dou o comando, né? O direcionamento. Deixo ele com a autonomia de puxar. Não, eu gostei, eu quero... Tudo bem, eu sou 7, agora eu quero ser 8. E aí ele puxa mais conteúdo. Então ele está no controle da jornada de aprendizagem dele, usando tudo... A inteligência artificial, toda essa tecnologia, né? E essa é a personalização que você está falando. Porque até então, vendo isso na prática. Porque até então, até ontem, né? Era assim, essa aqui é a trilha, como é que a empresa fala? Pessoal, essa aqui é a trilha que vocês têm que fazer. E a trilha é o tamanho único. Todo mundo vê todas as telas, todo mundo percorre aquela carga horária e não tem essa coisa. Agora, imagina agora a tecnologia dizendo assim, não, eu percebi que essa pessoa que chegou aqui, ela domina muito mais esse assunto, ela já chegou com algum conhecimento prévio e ela tem muito mais domínio do que o fulano. Portanto, eu não preciso empurrar nela, né? Por isso que eu uso o termo empurrar, não preciso empurrar mais 20 telas nela de conteúdo. Eu já percebi que ela domina isso. E aí eu deixo ela no controle, né? Sabe que palavra que me vem com tudo isso? Equidade. Perfeito. Equidade, perfeito. Que é o seguinte, você está colocando as pessoas... No mesmo ponto de partida. No mesmo ponto de partida, talvez não empurrando muito para frente quem já sabe, mas colocando num ponto ali que é bom para ele. Quem não sabe vai chegar até aqui e todo mundo na mesma linha de chegada. O que para a empresa é maravilhoso. Correto. Pô, perfeito. Porque aí você não está puxando muito aquele que sabe a ponto dele distanciar tanto do outro e você está dando uma equalizada em todos eles. Muito legal. Então legal. Eu vejo que o futuro da aprendizagem está muito mais voltado para isso. Concordo. Para entender a individualidade, a personalização. É exatamente o que a gente falou aqui. Porque hoje a IA permite isso. Por exemplo, eu sou mentor de executivos e de empreendedores. Como é que eu trabalho hoje o posicionamento estratégico dessas pessoas? Por meio de IA. Sim.
consciência, a qualidade, a sensibilidade, óbvio, tem um assessment de perguntas que eu faço para aquela pessoa, eu gravo aquela conversa, a IA lê aquela conversa, e até pelo tom de voz ela consegue entender o que está se passando. Qual é o grau de expectativa, qual é o grau de desejo, quais são as inseguranças, como é que ela se enxerga, como é que ela quer se enxergar. E é claro, existe o meu trabalho, que é um trabalho de direcionamento, de entendimento, de puxar aqui, de oferecer de volta caminhos, mas o trabalho de IA, como é que eu vou comparar com o meu? 155 de QI? Então assim, é muito louco, porque até numa resposta de um crush, ela te dá. Sou um cara solteiro, já falei isso pra vocês. Nem devia falar isso aqui, né? Mas às vezes... Tá usando IA pra... mas cara, imagina você juntar IA com Tinder. Mas eu posso falar... Não vai dar certo. Mas eu uso nesses aplicativos... Não, peraí, cara, agora eu quero ver... Para tudo. Agora o Revocast também, ó, pra você que tá solteiro, escuta essa aí. Vamos lá, Mark. Novas habilidades. Primeiro eu tento interpretar aquilo que foi dito. Perfeito. Então, eu jogo as conversas. Sem vergonha, eu jogo as conversas. Com a minha chance. E pergunto, né? Tento saber da IA o que foi dito ali. E ela responde, ela falou, olha, pelo que ela disse aqui, ela demonstra vulnerabilidade, ela demonstra que você é uma pessoa importante, ela está dividindo isso com você. Ou pelo que ela está dizendo aqui, existe uma incógnita e é muito ruim. Ela nunca vai te dizer, você está ferrado, ela não te quer. A IA não faz isso. Ela é empática pra caramba. Mas ela deixa claro... ChatGPT. Ela deixa claro em que pé que tá a conversa. E aí, quando é alguma coisa que realmente você vale... Você pode falar pra ela assim, me dá de 1 a 10, qual é a minha chance, qual que é o grau de interesse da outra pessoa? Isso eu não fiz, mas é uma boa. Mas eu fiz, por exemplo, me monta uma biografia para colocar em site de namoro. Me interpreta essa resposta aqui. Que resposta eu devo dar para isso aqui? Cara, é assim, me cria uma resposta empática com base no que ela escreveu e tal, e deixa um gancho. Aí você dá um tapa e manda. E aí você escuta assim, nossa, como você é criativo. Muito bom, muito bom. Tem um episódio... Pessoal, o Revocast aqui também ajudando vocês aí nos relacionamentos. Mas a comunicação é amor. O Revocast também tem amor. Tem o clipezinho do South Park. Eu adoro isso. Eu lembrei disso agora. Que a menina lá chega no outro e fala, nossa, eu te amo, eu te amo. Como que você faz pra ela te amar tanto? É simples. Ela me manda mensagem, eu jogo pro ChatGPT, ele me responde, copy-paste. E ele fala assim, ele nem lê, copy-paste. E a mulher toda apaixonada. Tem ChatGPT no South Park? Ele fala, ele não fala ChatGPT, ele fala IA. Não, ele fala ChatGPT. Não, mas eles estão atualizando até 2025. Até hoje. Então, até hoje. Mentira. Simpsons tem até hoje. Novos episódios. Não, e o South Park foi muito engraçado, falou justamente isso. Ele mostra assim, eu tô usando o ChatGPT, aí ele mostra que ele tá, a menina tá apaixonada pelo garoto. Mas eu vou te dizer, é que você não tá com o celular aí com o ChatGPT, você tá? Eu tenho, mas tá. A gente pode depois fazer um testezinho pra você ver a vida como ela é. Você pode perguntar pro ChatGPT alguma coisa, ele te responde por voz hoje, né? Então, assim, existem várias vozes. E a voz não é só a voz. A voz 1 é empática e nananã. A voz 2, otimista e nananã. A voz 3, crítica e papapá. Então, por quê? Porque você dialoga com uma pessoa mais crítica. Imagina isso daqui a 5 anos. Não é responder, é trocar. Já tem pessoas que se apaixonam por isso. É trocar. Mas a gente tá saindo do tema aqui, vamos voltar pro tema. Da redação. E a gente tem uma última pergunta aqui, que... Pode fazer mais, eu enrolei. Pode fazer mais. Não. Tem uma última pergunta que pra gente é uma das mais importantes. Para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Revolução da aprendizagem, para mim, é a oportunidade hoje de a gente viver algo que os titãs cantavam em 1991, salvo engano, que era tudo ao mesmo tempo agora. É um caos organizado. Então, se você tiver curadoria, se você souber selecionar aquilo que você põe para dentro, você tem pela primeira vez ChatGPT, entre outras, você tem o melhor consultor do mundo. Você tem a Revo, você tem inúmeros podcasts. Então a revolução para mim é, pela primeira vez, está tudo na mesa. Se você tiver um pouco mais de grana, melhor ainda, você pode contratar, você pode comprar as versões pagas e tal. Mas mesmo que você não tenha, você ainda assim está muito democratizado. O acesso é né? muito mais democrático que era na minha época, por exemplo. Você fazia uma escola de inglês presencial com níveis e tal. Hoje você tem como é que chama? Duolingo. Entre muitas outras coisas. Então a grande oportunidade, a grande revolução para mim hoje só depende, entre muitas aspas, do ser humano.
Isso, para mim, é a grande revolução. E uma segunda que eu vejo é a oportunidade de globalizar esse conhecimento. Não só do ponto de vista de quem aprende, mas também de quem ensina. A gente tem pela primeira vez uma grande oportunidade de beber direto da fonte. Você vai ter muitos transformadores, game changers, blá, 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 que são imitadores das pessoas que estão lá fora. Eles basicamente tropicalizam e trazem para cá. Né? Empreendedores de palco, principalmente. E hoje é muito mais fácil pegar isso no pulo. Então, por que eu vou seguir uma pessoa aqui que está imitando o Tony Robbins brasileiro? Vou seguir o Tony Robbins. Então, essa oportunidade de aprender inglês, outros idiomas, ter uma revo na empresa, aprender com podcast, aprender com livro, você mata aquilo que a Amy Webb falou nesse ano, a futurista do SGSW, que tem o FOMA. Conhece o FOMA, não? Fear of missing o quê? Anything. Anything. Tá. Medo de perder qualquer coisa. Que é uma ansiedade tão generalizada que tá tudo ao mesmo tempo agora. Era o FOMO, o Fear of Missing Out, era o FOMA, né? É o FOMA, que é o quê? É tudo. Então, claro que ela tá exagerando, mas existe um pouco disso. E já tem um movimento que é o JOMO, né? Joy of Missing Out. Quer falar deles? Eu vou falar rápido. Você tem o JOMO. JOMO, out. Joy of Missing Out. FOMO. Você tem o JOPO, Joy of Posting Out. Não preciso postar sobre a morte dessa pessoa, né? E tem o JOMO. Não, tem o JOPO. E o Joy of Missing Out. E o FOPO, Fear of Posting Out. Quer dizer, não tô postando sobre isso, cara. A pessoa morreu, todo mundo falando menos eu. Né? Aquele flood de coisa. Aí você tem o FORTO. Quem conhece? Não conheço. Fear of Returning to the Office. Nossa. Isso a gente na Revo não tem. E tem o FOFO. Fofo. Que é Fear of Finding Out. Quando está vermelho na conta, fala, puta, eu não vou nem entrar. Nem vou olhar para ver quanto que eu tô devendo. Nem vou olhar, porque eu sei que eu vou encontrar. Quem procura, acha. Aprendi vários. Então, vários. São esses medos um pouco da pandemia mesmo, né? Que a gente foi também acumulando essa história. Ninguém falava tanto disso, né? E legal que você me fez lembrar da palestra do Daniel Pink, da ATD do ano passado, que ele falou, que você falou da curadoria. Ele falou que a gente está num momento agora que quem souber fazer essa filtragem, né, conseguir fazer a curadoria correta de consumir aquilo que vai te agregar e repelir aquilo que é excesso, que é informação que não agrega, ele falou que isso é quem vai ganhar o jogo, porque a informação está aí. Claro. Isso, a informação está aí. Então, quem souber fazer a curadoria, que é justamente o que você está trazendo, né, como é que eu filtro o que chega para mim e como é que eu só consumo e bebo da fonte que realmente tem valor para onde eu quero chegar, quem souber dominar justamente isso, ganha o jogo. Mas, ô Nilson, quando a gente compra um curso, o que a gente está fazendo? Cortando o caminho. Se você pegar os cursos de todas essas pessoas que estão aqui, famosas e tal, tudo, assim, 99,9% do que elas estão dizendo está na internet. O que elas estão fazendo é cortar caminho para você, dando um pouco de experiência. Você pode ir pro YouTube sozinho e perder horas lá. Elas estão fazendo uma curadoria para você. Elas vendem curadoria. Elas vendem corta caminho, vendem atalho. Então, o trabalho é esse. Se você souber, não só você vai aprender, mas você também pode ganhar muito dinheiro. Se você souber condensar isso, colocar isso de uma forma... Envelopar de uma forma. Que é o que aconteceu com o termo saúde social. Eu tenho um curso, eu tenho 10 cursos no LinkedIn Learning. Vou gravar mais 7 agora. 160 mil alunos eu tenho. E um dos cursos que eu tenho 22 mil alunos é sobre inteligência relacional. No SXSW, uma moça trouxe o tema saúde social, que é exercitar o músculo da saúde. É um pilar tão importante quanto a saúde mental e saúde física. Que é isso? Saúde social, que a gente está fazendo aqui. Exercitar o músculo da relação. Então você pode escolher uma palavra e, como diz meu amigo Gui Junqueira, engravidar a palavra. Que foi o FOMA, né? Que nem pegou tanto. Mas saúde social pegou. Tudo isso para te dizer o seguinte, as palavras, elas podem vir aqui e vir ali. Se você souber envelopar, como aconteceu com saúde social, e pegar, aí você vai muito bem. Perfeito. Muito bom, muito bom. Esse insight agora foi curto, hein? Esse insight agora a gente tá chegando. Não sei se todo mundo pegou, mas que o Mark terminou aqui foi uma dica de ouro aí para quem tá atento. O que você falou aqui, você deu aí uma... Cara, eu recebo em casa muito presente. Felizmente, podem mandar mais. Juro pra você, tem coisas que eu recebo que eu guardo a caixa e dou o presente. Aqui o envelope é tão bonito, a embalagem é tão bonita, é um mercado. Coisas lindas de embalagem com produto mais ou menos. Que é o que equivale também a muito desses facilitadores que aparecem aí, ou influenciadores. Você vai ver, o cara te vende, aí no palco,
é uma merreca. Mas então o valor da embalagem é muito forte. Certo. Mark, para quem não te conhece tanto, fala um pouco sobre você, né? Quem é o Mark dentro e fora do Tinder? Tinder não, LinkedIn. Né? Além de ser especialista aqui do LearningFlix. Né? Não, então, primeira coisa, sou do LearningFlix. Faço parte da revolução da aprendizagem. Não é de hoje. Quantos anos já? 18? Desde 18? 18, 19, estou aí na atividade. 2018, tá? Não 18 anos. 2018. Mas equivale nesse quase lá. Período de pandemia são 18 anos. Né? Que nem você está casado há 3 anos na pandemia. Há quantos anos você está casado? Uns 300 e... Então, assim, hoje eu me defino como um estrategista de comunicação. Trabalho a estratégia de pessoas e de empresas. E eu tenho 4 frentes abertas. A primeira delas são palestras e treinamentos corporativos. A segunda é de educação. Então, eu tenho 210 mil alunos online, 160 mil no LinkedIn. Revo devo ter uns 10 mil em outras escolas também e algumas faculdades. Aí, você falou que era 10 mil, né, Inchá? Não, você me empurrou 10, não, pode falar, Nilson. O número deve ser... Quem sabe faz ao vivo. É que na Revo a gente tem mais de 1 milhão, né? Então, especificamente viram seu curso, a gente... 100 mil, vai. Pode ser. E aí eu tenho, na PUC do Rio Grande do Sul, outras universidades e algumas plataformas também, edtechs. Tem uma frente de mentoria para executivos. Então, executivos e empreendedores que querem se destacar, que precisam encontrar sua voz, sobretudo seu posicionamento estratégico. E agora abri uma 4ª frente, que provavelmente vai se transformar tudo isso, eu devo envelopar numa consultoria no futuro, mas que é CMO as a Service. Ou seja, para empresas que não querem ter um CMO 24 horas por dia, que não tem, às vezes, o tamanho para ter um time inteiro. Você tem alguém estratégico que, graças a IA, consegue trabalhar desde a parte de texto, mas a parte de direcionamento, link com a imprensa, ou seja, faça um trabalho ali hercúleo de 12, graças também à inteligência artificial. E, cara, conteúdos, né? Conteúdos. Legal. E faço meus próprios posts, cuido dos meus próprios filhos, sou pai 24 horas por dia e tenho metade da guarda, então, assim, é um trabalho. Mas meu trabalho principal, vou te dizer, que é ser pai, assim. Que é o que eu mais gosto. É a parte que mais gosta. Isso que dá prazer. Claro. Porque, cara, o resto é commodity, né? E é forma para viabilizar esse, né? Chama boleto. Outro dia o cara falou, mas o que te motiva? Eu falei, boletos me motivam. Da escola. Claro, pô. Tá certo. Mark, muito obrigado aí Posso deixar minha arroba de contato? Não, eu ia falar isso agora. Porque, cara, assim, antigamente era o telefone de contato, né? Não, eu ia falar isso exatamente. Eu ia te agradecer e como que as pessoas podem entrar em contato com você. Seu telefone, 555. TV Globo. TV Globo Horário Nobre. Meu assessor. Nem adianta falar TV Globo Horário Nobre, né? Hoje em dia. Não. Você vai falar, pô, é capaz das pessoas não verem, né? Porque é televisão. Então é o seguinte, a arroba de contato é a mesma para tudo. MARCTAWIL. MARCTAWIL, Mark Tawil, em todas as redes. Perfeito. Então, se alguém que estiver ouvindo aqui quiser entrar em contato, contratar uma palestra. Óbvio. Palestra, treinamento, mentoria, crush, cara, estamos aí. Tá certo. Por enquanto, crush, tá? Não se acostuma não, daqui a pouco acaba. Tá certo. E talvez seja o ChatGPT respondendo. Não, bot não. Pode ser. Olha, eu vou te falar, várias ideias surgiram aqui, tá? Mas, Mark, muito obrigado aí pela participação. Eu sei que eu aprendi bastante, apesar de ser um homem casado, mas aprendi bastante aqui com você. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Mark. Obrigado aí. Valeu. Obrigado demais. Nilson, cara, eu queria fazer esse episódio quando eu era solteiro, porque eu ia aprender, né, ia poder aplicar as coisas que eu aprendi. Não, brincadeiras à parte aí. Muito bom, muito bom. Como sendo pai aí de uma filha que vai viver 130 anos e vai ter 8 gerações, 9 gerações aí, aprendi muito sobre o que eu preciso ensinar a elas. Foi o básico. Resolução de problemas, de comunicação, curiosidade. Não precisa reinventar a roda. Se ela tiver curiosidade, ela vai aprender as próximas ferramentas. Ela vai ser um autodidata. Então, não é focar tanto em ferramenta, mas habilidades core, né, básicas. Que vão né, sobreviver aí ao teste do tempo, né? Com certeza. Ele falou muito de fluxo de competências. O skill flux, né? Exatamente. Eu anotei isso também. As habilidades vão e vêm, né? Então, como é que você... E eu achei legal, você precisa lidar muito mais com as habilidades. Como é que você se adapta com o que você não sabe do que o que você sabe, né? Exatamente. O que vai te dar a condição aí de
lidar com esse mundo caótico, né? Ele deu uma aula de gerações. Letramento geracional. Eu peguei aqui, nossa, até um jeito interessante como falar com essas 7 gerações. Até me perdi com tanta geração assim, mas aprendi mais essa. Eu achei que eram umas 4, 5, eu estava bem atrasado. Tá mas velho, aprendi aí. Eu tô precisando de um letramento geracional mesmo, né? Longevidade é uma habilidade. Também anotei essa, perfeito. E também as máquinas já têm as respostas. Então, é muito mais sobre fazer as perguntas. Eu anotei aqui, agora o jogo mudou, né? Antes a gente tinha que responder corretamente, agora é muito mais um jogo da arte, né? Vou chamar de arte porque não é uma ciência, né? Como fazer perguntas, né? Ou como direcionar as ferramentas para te dar respostas cada vez melhores. Então vai muito mais da arte do prompt, né? Falando de engenharia de prompt, será que não é uma arte? Porque traz experiência, traz a sua vivência. Exatamente. Né? Será que é uma engenharia? Isso pode ter um outro episódio, né? É engenharia ou arte de fazer prompt, né? Até porque os dois são criativos, mas uma é ciência exata, o outro é exatamente. Será que é tão exato assim? E Nilson, caso alguém aqui ouvindo tenha a curiosidade para saber o seu @, qual é? Eu estou com o Nilson Figueiredo no LinkedIn e no Instagram com @nil_Figueiredo. E vocês podem me achar como Richard Show, @Richard Show em todas as redes sociais. E também não esquece de seguir a Revo. @Somos Revo. Exatamente. E, Nilson, mais um episódio do RevoCast, mais uma aula, né? Aqui a gente foi no futuro, né? Exatamente. Foi no futuro ou foi no presente aqui? Ficamos dialogando, tudo gostei misturado. bastante. Tudo misturado. E falando de futuro, o que vem por aí? Será que vem no próximo episódio, hein? E no nosso próximo episódio, vamos descobrir que a culpa da verba cortada não é do CFO, é sua. Eita, começou assim? Começou assim, já um tapa na cara. Então eu vou querer ouvir esse episódio, hein? Vamos falar que treinamento não é sobre aprendizagem, é sobre performance. E se você não está conseguindo justificar o seu treinamento, é porque você está muito focado em aprendizagem e você tem que mudar a sua estratégia para falar de performance, né? E aí fica um pouco a dica aí sobre como você justificar seu treinamento. No próximo episódio estaremos com Igor Kozo, que é o CEO da BTD, falando sobre como tirar o foco de aprendizagem para olhar para a performance. Não perca. Tá imperdível, pessoal.